Olá, olá! Estamos ao vivo novamente, toda quinta-feira, às 7 horas da noite, horário de Brasília, no Japão, às 7 horas da manhã, com esse quadro que a gente está fazendo, eu e a Tude, que é o poder do Espírito Santo. Eu vou chamar ela para que a gente possa já ela já a gente possa começar. Vamos lá. Deixa eu ver se foi. Eita, deixa eu ver. Aí, vamos ver se vai entrar. Túdia, já aceitei aqui a solicitação. Foi para você? Vamos lá, gente. Deixa eu ver. Ué, não tá indo. Tô aceitando aqui, mas não tá vindo. Que coisa. Vamos ver. Espera um pouquinho. Deixa eu mandar para você a solicitação. Talvez dê assim. Mandei para você. Vê se foi, Tuti, a solicitação. Isso, agora foi. Falei, pronto. Pronto, eu fui tentar ajudar e atrapalhei. Mandei a solicitação e não funcionava. Imagina! E aí? Tudo preparado para a gente falar sobre a importância do recolhimento? Sim e não, né? Não sei. Tá tudo preparado porque essa semana foi O para recolhimento variar, a tá. gente vai, para variar a gente vai. Engraçado, eu não tô vendo quem que tá entrando. Bem, Ah, dessa vez eu tô vendo. você que A tá Marjorie vendo. entrou. É, eu acho que é porque eu comecei. Olha que interessante. A Mas era Marjorie para eu ver entrando. também. Boa Será que é noite, gente. bug? Não sei. Não sabemos. Qualquer Boa coisa noite, você gente. lê aí. Tá, Compartilhar tá, vídeo. Compartilha este tá. vídeo. Não, só tá para eu compartilhar o vídeo com outras pessoas. Não vejo os comentários. Interessante. Então, Carol. Mas das outras vezes que eu abri, você via? Eu não conseguia ver quem que entrava, eu via quem comentava. Ah, tá, tá. Quem Então comentava. deve estar normal. É que acho É, que às eu tô vezes tá assim agora. acostumada a abrir, né? E aí. É, Então, Carol, hoje tá meio estranho, né? Porque a gente tava, né? Não consegui, não tava cada uma na sua, não queria falar, né? E tal, cada uma a gente vivendo seu foi, processo. a gente foi até colocar o post, né, do tema foi ontem pra mim e hoje pra você, não foi? Exatamente. Então a gente ficou nesse recolhimento e tá sendo interessante a gente ir falando sobre o que a gente está vivenciando, né? Porque aí a semana passada a gente estava no deserto, na primeira a gente estava explodindo de amor, né? Tipo, um pouco difícil. Foi. Aí na segunda a gente falou de prosperidade e tudo. Aí na terceira, deserto, né? E essa semana foi do recolhimento. É uma coisa interessante, Carol, e claro, a gente não vai deixar de fazer as coisas que precisam ser feitas, né? Mas eu percebi que
eu não tô tão assim afim de conversar, de entrar em contato com as pessoas, não por nada, né? Não é nada Não é nada pessoal, pessoal. É, não é nada exatamente. pessoal, mas eu passei pelo deserto, né, a semana passada, e nessa eu tô mais reflexiva, né, introspectiva, refletindo sobre o que eu passei na semana passada, né? Claro que, assim, eu fiquei me julgando também, né? Porque eu falei, meu Deus, eu fiz a live mesmo acabada, sem me arrumar, com o olho inchado, chorando praticamente a live inteira, né? Pô, passei vergonha, né? Depois que passou, eu fiquei me questionando, né? Aí até falei com uma pessoa, eu passei vergonha, tal. Aí a pessoa falou, mas por que que você não cancelou? Falei, por que não? Porque tinha a ver, né, com o assunto, deu certinho o assunto, né? Então faz parte desse nosso. A gente se comprometeu com isso. Não foi só um comprometimento Tude com Carol, Carol com Tude. Nasceu um filho, que é um projeto, né? Nasceu um comprometimento, né? Uma terceira coisa de nós duas. Então, eu só vou cancelar se não fizer mais sentido ou se acontecer alguma coisa comigo, sei lá, né? Eu mesmo que eu esteja deitada na maca, se der para fazer, eu, né, vou fazer. A gente faz. Então, então aí nessa reflexão que eu fiquei essa semana, eu falei, posso pensar ou podem pensar, né, que eu passei vergonha ou que eu não deveria ter feito a live, mas para o meu comprometimento e para o meu sentir, né, para o meu espírito, fez sentido, foi importante o que a gente fez, Foi. mesmo mostrando toda aquela vulnerabilidade, aquela situação, que realmente eu tive várias notícias ruins numa mesma semana. E isso acontece com todo mundo, Exatamente. né? E Eu acho aí, que fala. foi tão importante porque quando a gente entra num processo de autoconhecimento, eu vejo assim que é muito comum a gente ir para um lugar que a gente já vem carregando ilusões, né? Expectativas ilusórias, condenações, julgamentos. E quando a gente entra para o mundo holístico, eu vejo que é muito comum a gente ir para um lugar de ser o alecrim dourado, como o pessoal fala, né? E você trazendo toda essa vulnerabilidade que você trouxe semana passada, a gente falando sobre coisas que aconteceu, que acontecem na nossa vida, eu acho que foi para um lugar de, assim, eu senti uma frequência de trazer as pessoas para a realidade e para ser humano, como somos. Porque é uma coisa que é tão óbvia, mas o óbvio precisa ser dito. Eu tenho aprendido isso na experiência cada vez mais. E eu vejo, Tude, que muitas pessoas veem a gente como referência. Muitos, tipo, humanoterapeutas, psicanalistas espiritualistas, a gente como parceira, você que trabalhava tanto tempo, né, no espaço humanidade, eu sei que tem um olhar de admiração das pessoas e referência. Eu acho que quando nós, como pessoas que são olhadas como referência, trazem assuntos tão assim simples e profundos e reais, isso e com essa vulnerabilidade, eu acho que traz assim as pessoas além que eu falei na outra semana para o íntimo e trazem também traz assim um olhar amoroso de que tá tudo bem a gente passar por isso, que isso faz parte, que não tem como fugir disso, né? E foi bem interessante mesmo, porque essa semana eu também não fiquei assim querendo falar muito com as pessoas, eu estava assim, muito assim no recolhimento.
mandei mensagem pra você, eu falei assim, gente, chegou ontem, né, foi ontem, quinta-feira pra mim, falei, meu Deus, a gente não postou nada, nada, e aí eu falei, e agora, né, eu falei, o que que nós vamos falar? E aí fez muito sentido a gente falar desse recolhimento, porque é o que a gente está passando. É essa introspecção que a gente está passando. Eu acredito que a gente está sendo muito guiada, né? Porque a gente, que nem você falou, a gente começou, tipo, super assim, fogos de artifício, e aí parece que foi para indo para o íntimo, para ir para dentro. E eu sinto que a gente está muito, sendo muito conduzida no que a gente está fazendo aqui. Então, eu sinto que tem um propósito muito maior para isso, sabe? É verdade. A gente não se comprometeu em falar sobre o poder do Espírito Santo, então é ele que está conduzindo. O nosso comprometimento maior é com ele, né? Por mais que a gente, né, tenha se identificado, tenha essa sintonia, tenha combinado entre nós duas, a gente se comprometeu com isso. E aí a gente precisa. Nossa, já vou começar a chorar? A gente precisa, a gente precisa aceitar esse direcionamento, né? Respeitar, porque a vida de ninguém são só flores, né? De ninguém. Então, muito menos foi de Jesus. Então, como que a gente pensa em, em se desenvolver, em aprender o que a gente precisa aprender enquanto a gente está nessa experiência na matéria, sem passar por coisas desconfortáveis, né? Então, é importante passar pelo deserto e também é importante o recolhimento, né? Que a gente estava no deserto na semana passada, e a gente sentiu esse recolhimento, essa introspecção, essa reflexão essa semana. Então você percebe que tudo é cíclico, né? A gente comentou em off, né? Que que você falou, Jesus não ia para o monte ficar ali isolado, orando e em silêncio e pedindo orientação, se conectando, né? Então, todos nós vamos ter esse momento de recolhimento, exatamente para ter essa reflexão, para a gente entender o aprendizado do deserto, para a gente pelo menos, claro, a gente não vai entender tudo de uma vez só. Eu estou me questionando, eu estou trabalhando a minha culpa, né? Pelo que aconteceu com o tofu. Estou trabalhando aqui, estou cuidando dele, passo a maior parte do tempo de olho nele ou atrás de coisas para ele se recuperar, né? Estou com dificuldade de dar os remédios, né? Porque se eu acredito que ele tá com raiva de mim, ai, não acredito, a veterinária tá aqui. Vanessa, a Vanessa me dá bronca, né? Porque eu tô achando que ele me odeia. E aí eu não consigo dar o remédio para ele, lógico. Eu tô me sentindo culpada, né? Eu tô fragilizada. A Vanessa fala, é só você segurar, tá? Eu não tô conseguindo. Ele começa a ficar bravo, começa a me arranhar, eu solto. Não, eu falo não, eu não vou judiar dele para é pro bem dele eu dar o remédio. Mas não consegui. Passei Acho que todos esses dias, tive que internar ele lá com a Vanessa para ela dar as medicações injetáveis. Eu estava preocupada dele ficar aqui. Aí até hoje deu injetável. Fui correndo ontem
porque eu não estava conseguindo dar o antibiótico, para conseguir um antibiótico injetável. Por quê? Porque eu estou me cobrando. Eu não cuidei direito do meu filho. Então agora eu quero fazer as coisas de forma correta. Então, esse recolhimento, essa introspecção é importante, porque se a gente não tiver né, esse momento de tá, deu errado, aconteceu um problema, um acidente. Se a gente continua na loucura desenfreada, a chance da gente ir piorando aquele problema é É muito maior. grande. Então, por isso que essa é a importância do recolhimento. Pô, eu estava fazendo achando que eu estava acertando lá. Linda, maravilhosa. Não, aconteceu um acidente, deu ruim. Então, para tudo, vamos repensar tudo. Vamos analisar, vamos pensar com mais calma para tomar as próximas decisões. Então, agora eu vou esperar mais tempo para ver a questão da sorologia, que é o que eu tenho que preparar eles. Então, percebe que se eu não tivesse feito esse movimento, né, de recolhimento, eu poderia estar continuando ou piorando um problema, né? Que isso acontece com muitas pessoas e com a gente também. A gente fica desesperado para resolver e aí Tá ruim. vai só a lambança só vai piorando, entendeu? Então, se eu não tivesse tido esse recolhimento, se eu não tivesse parado, essa calma, né? Esse respira, vamos fazer agora uma coisa de cada vez. Eu poderia ter tomado decisões essa semana que prejudicasse. Agora eu estou preocupada. Se eu for fazer a serologia num lugar e pegarem, forçarem a patinha que está operada, se machucarem mais meu gato. Então agora eu vou fazer com uma pessoa, vou lá, vou conversar, vou ter certeza, vou ver as possibilidades. Eu não vou mais fazer nada sem pensar 1000 vezes antes, né? Aí se torna cautela, né? Porque a gente fica, quando acontece certas coisas difíceis na nossa vida, a gente fica com medo, a gente se sente inseguro, né? E aí a gente, esse momento, acho que de reflexão, da gente ir para dentro, de introspecção, faz a gente analisar melhor a situação, faz a gente também dar abertura, pode ser um lugar de abertura para a gente sentir o que a gente está sentindo, né? E ver o que a gente vai fazer. Porque uma coisa que você falou que eu achei bem importante, Tude, às vezes a gente vai fazendo as coisas desenfreadamente, acreditando que isso vai ajudar, pelo desespero, pela insegurança, às vezes porque a gente às vezes, mais ativo, Não, pessoas que fazem as coisas às vezes a gente assim, está seguro que aquele é o melhor e jeito. aquele é o melhor jeito. Aí acontece alguma coisa para a gente poder respirar, né? Para a gente poder olhar, para a gente poder perceber mais as coisas e se perceber. Uma vez eu estava na praia e eu estava filmando, faz bastante tempo, foi logo quando eu entrei, acho que foi no Mano Master, quando eu entrei no Mano Master. E eu tava lá filmando, e aí tava. Tem até acho que esse vídeo no meu feed. E eu filmando aquelas ondas e tal, daí eu tava num lugar que era tipo um quebra-mar, assim. E aí, olhando aquelas ondas, aí me veio assim: não tem como a gente entender certas coisas se o mar tá agitado internamente. Pra gente poder enxergar o fundo do mar, às vezes eu tenho que estar ali, ó, mais calmo aquilo. E aí eu fiquei refletindo sobre aquilo, eu falei, nossa, como que às vezes a gente quer respostas na agitação, sendo que até na própria história da Bíblia, né, vários apóstolos, várias pessoas da Bíblia, até Jesus teve esses momentos de recolhimento.
esse momento de sentir, esse momento de conexão, esse momento de se respeitar. E eu acho tão importante a gente falar que é um momento tão importante para a gente se respeitar. Quando a gente sente isso, quando a gente não tá afim de, sei lá, de conversar, de ficar fazendo um monte de coisa, de se socializar, porque é um momento, eu acho que, muito mais de encontro com a gente, com Deus. Esses momentos. Eu até lembrei, desenho, eu acho que é o desenho de Moisés, não é? Que ele sobe um monte, daí ele entra num buraquinho, que era uma caverninha, e tem uma figueira flamejante, assim, que daí na hora que ele vai entrar, fala assim, tira as suas sandálias que aqui é a Terra Santa. Fala algo assim. É a É Moisés, sarça, não, não foi não é a sarça? a A- dente, isso. isso. Então, aquele momento foi um momento de silêncio, dele se conectar, né? Ali foi um momento dele perceber. E, nossa, só de lembrar, eu fico toda arrepiada, né? Aquele momento tão íntimo que ele teve, assim. Foi um encontro. E ele não esperava, né? E ele não esperava. Ele foi subindo, foi subindo, foi subindo lá. E chegou lá na Sarça Ardente e teve aquele encontro. Então, assim, eu percebo assim que às vezes a gente às vezes não sempre a gente é direcionado, mas às vezes a gente não respeita esse direcionamento. A gente não Essa respeita esse necessidade é uma necessidade, é como se fosse uma necessidade básica. Da mesma forma exatamente. que a gente tem que se alimentar. Ixi, travou. Entrou uma ligação aqui. Eu Ah, não travou de novo. Voltou? Voltou. tenho alguém me ligando. Vocês Eita, travou de novo. estão me ligando. Eu não sei bloquear para receber chamada, você sabe? Geralmente tem um botãozinho assim para bloquear, um vermelhinho ou um X, geralmente no Eu celular. bloqueei a anteninha da ligação. Ah, Acho que assim vai. tá ruim. Eu não posso bloquear o Wi-Fi, senão a gente cai. Vou ficar só com o Wi-Fi. Então, é praticamente uma necessidade básica, porque da mesma forma que a gente precisa se alimentar, que a gente precisa, né, de higiene, de ir no banheiro, tudo, né? A gente vai ter esse momento importantíssimo que faz parte do ciclo natural da vida. Se a gente não respeitar, né, esse momento, corre o risco das coisas, dos mesmos erros, né? Das mesmas coisas irem se repetindo até a gente aprender aquela lição. Então, por isso que é importante, por isso que eu vou ficar falando da importância do recolhimento a live inteira. Por quê? Porque é uma oportunidade de reflexão, de redirecionamento da nossa vida, né? Isso não quer dizer que a gente só vai ter pensamentos lindos, maravilhosos nesse momento de recolhimento, porque é um momento de questionamento interno. Então eu não falei que eu estava me sentindo muito culpada, ainda estou trabalhando essa questão da culpa. Por mais que o nosso racional saiba que, meu, nada a ver você se sentir culpada, você fez o que o que o que foi dito para deixar ele preso tantas horas, você ainda deixou a mais, né? E como que a gente vai saber que o gato vai pular do negócio, né? Então, o que aconteceu? Como a gente tem uma autocobrança, né, uma autocrítica, ainda Muito mais, grande. ainda mais sendo terapeuta, e a gente fica lá com o chicotinho, né? Então, o que eu ficava pensando a semana passada? Nossa, eu tenho gato a vida inteira, nunca nenhum se fraturou. Como que eu fiz isso
como que eu descuidei, como que eu permiti ele passar por isso, né? A gente E aí, coloca uma responsabilidade na costa, né? Na nossa conta, né? Muito grande. exato, e aí como eu tive a notícia lá dos embriões juntos, eu falei, pronto, tá vendo? Os dois embriões não estão saudáveis, porque eu não sou uma boa mãe, eu não sou uma boa mãe com o gato. Deus não vai querer me dar uma criança para cuidar, que eu não vou cuidar direito. Então, assim, o recolhimento não é também só pensar coisas lindas, maravilhosas. Né? Não. A gente é como se a gente fosse para um fundo do poço, lá no deserto, e aí no deserto a gente fica se questionando, fica conversando, fala uns absurdos muito doidos para a gente mesma, né? E aí eu percebi que a semana passada eu estava querendo falar muito com as pessoas para elas me ajudarem a me sentir menos culpada. Então eu tagarelei a semana passada. Essa semana eu já me recolhendo, falei o necessário com as pessoas que eu tive que falar e estou pensando, tá, isso tudo isso aconteceu porque tinha que acontecer. Ok, o que eu vou fazer com isso? O que eu posso fazer? O que passou, não tenho o que fazer. O que eu posso fazer agora? Então, o recolhimento traz isso pra gente, né? Então, o que eu posso fazer agora? Não vou mais ficar fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, porque eu fui lá fazer a sorologia neles na terça e fui para São Paulo, era Itaim Paulista, aí depois fui para o Ibirapuera no dia seguinte, fiquei só o pó, acordando, nem dormindo, né, para ir. Por quê? Porque eu queria resolver tudo para me programar logo para ir embora. Só que você percebe que essa afobação me atrasou, entre É. aspas. Então ele se acidentou, ele vai levar pelo menos 3 meses para ficar bom. Aí Então, Deus nos lembra do processo, né, Túdia? O processo. exatamente. Aí eu pensei, vamos parar e fazer uma coisa de cada vez. Quando eu começo a pensar no próximo passo, eu vou ter que fazer a sorologia de novo nele. Mas eu não vou fazer enquanto a pata dele não tiver minimamente boa. Enquanto eu não tiver certeza que eu posso fazer a sorologia nele. A Então, sorologia, qual função que ela tem, Túdia? Eu não sei. O que é? é porque quando a gente vai para a União Europeia ou vai para os Estados Unidos, cada país exige uma preparação para os animais. É isso que é a sorologia. Entendi. Então, o que, que acontece? Todos os animais, eles precisam ser chipados. Uhum. Depois disso, tem que dar a vacina da raiva, esperar pelo menos 30 dias e fazer a sorologia. O que, que é a sorologia? É uma comprovação que a vacina está protegendo o animal da raiva, entendeu? E a partir do momento que a gente faz a coleta da sorologia, precisa esperar 3 meses para poder ir embora. Então eu estava com pressa para fazer a sorologia para já começar a contar esses 3 meses Para poder ir embora, né? para poder ir embora. Então o que que eu entendi? Calma, minha filha. Por que você está com tanta pressa? Você precisa ficar mais um pouco. Você está com saudade do seu marido? Ele está com saudade de você? Tá, mas vocês vão ter que passar por esse processo. E às vezes é tão difícil a gente escutar que não é o tempo, que não é o momento, que não é a hora, né? Que a gente precisa
respeitar esse processo da vida, né, dos ciclos, do amadurecimento, do momento certo de colher o fruto. E aí a gente precisa trabalhar a nossa ciência da paz, né, a paciência. A paciência. Exatamente. A Então, gente é, a gente não escolheu. Tipo assim, ah, eu vou arrumar um emprego para ir e ficar sozinho. Ou eu vou incentivar o meu marido a conseguir este emprego para eu ter umas férias dele. Não, a gente não planejou isso, né? Acabou acontecendo e a gente tem que respeitar o processo. Tem um aprendizado dos dois lados, certeza, Acho que quando né? a gente está Então, presente, né, para perceber esses sinais que a vida nos dá, eu acho que cada vez mais que a gente está presente, a gente está aprendendo a cada vez se respeitar mais, eu acho que não é tão difícil a gente ir para esse lugar de recolhimento, né? Quando a gente está muito distante da gente e a gente não está se percebendo, ou mesmo que tá, mas está querendo ainda estar muito no controle da nossa vida, eu acho que a gente luta mais ainda para estar nesse lugar. Eu percebo assim nas pessoas que eu atendo e até assim na minha própria história, eu sempre fui uma pessoa, eu sou de fogo, né? Eu sou sagitariana. E não só pelo meu temperamento, mas também pelas minhas dores, eu sempre fui uma pessoa que sempre quis resolver muito fora. Ah, então se está com algum problema, eu vou fazer fora. Eu achava que a solução sempre estava no externo. Então, se acontecer alguma coisa, então alguma coisa no externo, eu não pensava que tinha algo dentro de mim, algo que eu precisava aprender. Então, assim, eu sofria muito, muito, muito. Além da dor, existiu o sofrimento por eu querer sempre resolver fora. Então, no começo, para eu ter mesmo momentos assim, que às vezes não era nem momentos de estar no fundo do poço, mas mesmo quando eu estava assim, até que melhorzinha, por exemplo, se eu queria assistir algum filme e tinha uma louça suja, eu ficava me cobrando, porque eu tinha que lavar primeiro a louça para depois ter o prazer. Então, assim, era muito condicionado o meu recolhimento, o meu momento de não fazer nada, o meu momento de deitar e descansar se eu não estava bem, porque eu tinha que fazer as coisas primeiro. Então, o fora era mais importante. E eu percebo, assim, que é uma coisa que acontece muito com as pessoas que eu atendo, os meus clientes, e as pessoas geralmente, eu acho que a gente como humanidade, a gente hipervaloriza muito o fazer. E eu vejo assim que até no próprio Instagram, na própria internet, cada vez mais, eu não digo que seja ruim, eu acredito que tem um propósito, por isso que tá acontecendo isso, senão não teria acontecido. Mas cada vez mais a gente é acionado por muitos e muitos estímulos cada vez mais rápido. E se a gente olha para a vida natural, a gente não fala no dois, né, no dois mais, que a gente às vezes coloca um vídeo, um áudio, às vezes a gente olha para o Instagram cada vez mais e flashes e coisas. É claro que eu consumo esse tipo de conteúdo, mas essa é a minha visão, dentro da minha percepção, eu acredito que a gente precisa ter uma grande cautela em relação a, a esse a esse imediatismo, porque tudo está muito imediato. E aí a gente tem uma dificuldade de ir para esse recolhimento, de ir para o desacelerar, de ir para o nosso inverno, para o nosso outono interno, para a gente poder se reabastecer, para a gente poder ir para as raízes, para a gente poder ir para a base, para o lugar de íntimo, como a natureza, quando ela está no inverno, ela está totalmente para dentro, para as raízes, e parece que até está morto por fora, né? Para a gente poder se abastecer e se nutrir do que é importante, porque tem importância, né? Não só o fazer é tão importante, mas o recolhimento ele tem esse lugar para a gente se reabastecer. Eu tenho um cliente que ele tem uma dificuldade muito grande de parar, de se recolher. Ele sempre fala para mim que é uma perda muito grande de tempo. E aí, essa pessoa, esse meu cliente, ele gosta muito de abelha. E aí eu perguntei para ele como que é as abelhas, né? Elas sempre estão ali polinizando, como que é? Porque eu falei assim, eu não entendo nada de abelha, né?
Eu só acho bonitinho. Acho linda a abelha. E aí, ele falou assim que tem um momento em que elas ficam dentro da colmeia, porque elas não saem, é um período que elas se reabastecem, ficam ali guardando energia para elas poderem, quando chega o momento, elas poderem sair e polinizar. E aí eu falei para ele, então, se na natureza tudo, até as abelhas fazem isso, e a gente, como extensão da natureza, como que com a gente vai ser diferente, né? Exatamente. Aí ele falou, aí abriu uma janelinha assim, e ele falou até para mim na outra sessão, nossa, aí que eu comecei a olhar com outros olhos para o recolhimento. Aí que eu comecei a enxergar o valor nisso, da gente poder ir para esse íntimo, né? E eu falei, nossa, que bom, né? Que bom, que bom Nossa, que isso está acontecendo. Tá ligando pra você de novo? Travou. Voltou. a antena não adiantou nada. Eita, nós. Eu não sei. Eu não sei. Não tem um bloquear, Tude, na tela? Eu tenho aceitar, o negar, e não tenho algum botão de bloquear? Vamos ver. A gente tá, deu uma travadinha. Tem gente que tá ligando pra ela. Eu vou ir falando, então, gente. É, Voltou. É, cada hora estão ligando de um número, então mesmo se eu ficar bloqueando, acabam ligando de outro número. é brincadeira, E né? é Nunca aconteceu isso em nenhuma live. E aí a gente pode falar, né, Tude, como que quando a gente faz planos é uma coisa e a experiência é outra, né? A gente faz planos de, vai ser dessa forma, dessa, e aí quando a gente vai para a vida, para a prática, para fazer o bolo, para fazer a torta, para experienciar, é diferente, né? A teoria ela pode ser linda, só que a prática ela é real. E no percurso a gente tem momentos de desvio, a gente tem momentos de congestionamento, né? Até no Sim. trânsito, a gente às vezes fica parado e fala, meu Deus, queria que esse trânsito fosse rápido, mas não tem o que a gente fazer. E aí eu acho que nesse lugar, quando a gente não tem o que fazer, além de esperar o tempo e fazer esse recolhimento, eu percebo o quanto que a gente é submetido, submisso, não no sentido ruim da palavra, que geralmente a gente ouve, né, como sentido ruim, a Deus, a fonte de vida. Eu É o que eu acho que nesses estava te momentos falando. Não tem como, a gente não manda em nada. A gente acha que a gente está decidindo alguma coisa, mas a gente não decide nada. Se a gente planejou e conseguiu ser do jeito que a gente planejou, é porque estava no planejamento de Deus. Porque se não tá, não adianta, você não vai conseguir fazer daquele jeito. Vai ser do jeito que Deus quer. A Daniela, sou péssima em fazer bolo, então me acolho e faço doces. É exatamente. isso. É, compra Aí a gente o vai bolo liga e para faz outra alguém. coisa. É, exatamente. E a gente vai percebendo no que a gente pode fazer, no que a gente não pode fazer, a gente vai percebendo as nossas limitações como ser humano. Eu acho que esses momentos em que a gente passa pelo outono e inverno, que a gente passa por esse processo de que às vezes não tá bom mesmo, é o lugar onde a gente se escuta muito, porque você falou assim, às vezes a gente está ali no fundo do poço falando, né? E falando as coisas que a gente fala, e às vezes a gente fala, meu Deus do céu, fala uns absurdos, você falou, uns absurdos. E eu acho que é tão importante, porque daí a gente escuta coisas que às vezes a gente nem se deu abertura para falar ou para se escutar, porque no fundo do poço dá eco. E é bom que a gente se escuta. Boa essa. Me veio isso quando você falou. É bom porque a gente fala todas as vezes, a gente vomita tudo que a gente precisa vomitar, porque daí é bom, Aí é uma oportunidade para a gente se depois a gente escutar, vai analisando. É. para a gente refletir. E aí, por isso que falam, acho que também o fundo do poço é o melhor lugar para se estar, né? Um lugar para a gente poder se escutar.
pra gente colocar pra fora e deixar mesmo, não querer controlar, eu não posso falar porque eu não posso reclamar, porque tem muita gente que entra nessa também, né? Eu não posso dizer porque vai atrair coisa ruim, eu não posso negativar. Não, a gente vai negativar. E no momento de recolhimento é onde vem os maiores questionamentos e é onde a gente negativa total, né? É. E tem muito, né? Normalmente as pessoas não se dão o direito de chorar, de sentir, às vezes, uma revolta, um desânimo. É normal, Ficar com gente. raiva, com Eu ódio, né? fiquei a semana inteira passada chorando na frente de várias pessoas, porque como que eu vou, como que eu, como terapeuta, vou falar para os meus clientes, para eles não se reprimirem, que eles precisam aceitar as emoções deles, que eles precisam se amar do jeito que eles são, independente do que eles pensem, do que eles sintam. E aí, eu não vou fazer isso comigo? É. Não faz sentido, Não pode né? falar. A gente não pode dizer, toma água que é bom, e a pessoa pergunta, se toma água, você fala, não. Não tem fundamento, né? Né? Não tem a sintonia, não tem a É credibilidade, acredito. né? Da mesma Exatamente. forma, se você um personal trainer que não está em forma, ou às vezes um cardiologista que fuma, tá? Ele tem o conhecimento do que é certo e errado, mas às vezes não vai te dar. Como que o cara vai falar assim, ó, você tem que parar de fumar, que tá te fazendo mal, lá com aquele Aí tá lá fundo. bafão de cigarro na sua cara. Tipo, nossa, se até o cardiologista não consegue, eu não vou conseguir, É. né? Então, eu acho que a gente precisa, a gente tem muito conhecimento, só que conhecimento sem a gente colocar na prática, Carol, não faz sentido nenhum. Como que a gente vai colaborar com o processo de outras pessoas se a gente não se acolhe, se a gente não respeita, né, as nossas turbulências? A Daniela, eu me recolhi e não me permiti chorar na frente dos outros. Só depois percebi que me isolei, bloqueei meu sentir. Então, isso, Daniela, é muito prejudicial, né? A gente reprimir. Outro dia a gente fez um círculo: repressão da raiva, repressão da tristeza. Repressão de qualquer emoção vai trazer danos, né? Ou vai ser uma doença, ou vai ser um transtorno, ou vai ser uma. Nossa, pode ser tanta coisa, né? A gente mesmo cria. Então, quer dizer, a gente trata os bloqueios, né? E aí continua se bloqueando e não faz sentido, né? Então A tem nossa vida que. não vai, né, Tude? A gente, eu acho que é importante a gente dizer que a gente precisa tratar os bloqueios, mas a gente precisa estar presente, se recolher e se escutar para não, né, não que a gente não vá criar, a gente vai criar porque a gente está aprendendo, mas para ganhar essa consciência além de ter a informação na cabeça, né, como conhecimento e trazer para o coração para a prática mesmo, porque tem coisas que a gente vai percebendo, tipo assim, ó, cai no buraco. Aí daqui a pouco passa nessa mesma rua, cai no buraco. Aí caiu no buraco, que é o que você estava falando. Pra gente, se a gente se recolhe, se a gente percebe, se a gente está presente, se a gente começa a se permitir para essa introspecção, daqui a pouco você vai poder até cair no buraco, mas você vai sair mais rápido. Aí daqui a pouco você vai dar uma volta no buraco, ou você vai pular o buraco. Aí você vai aprendendo que, tipo, ali tem um buraco. E não precisa cair. Quantas vezes. Eu acho que a gente cai até realmente aprender isso, né? Mas às vezes não precisa cair tantas vezes pra gente ter que aprender, tipo, se estrambelhar
toda, várias e várias vezes, às vezes por teimosia, né? Mas é claro, a gente aprende, às vezes, muito, porque a dor nos leva, né, a olhar, né? Ainda como a gente não está evoluído a ponto de ir somente pelo amor, né? Só existe esse caminho, mas a gente bate a cabeça na dor, porque a dor leva a gente, esse negativo leva a gente a poder refletir, pode, né? Porque tem pessoas que continuam indo para fora, que nem eu, há uns anos atrás, era a pessoa que nem eu falei, queria fazer tudo para fora, para fora, para fora. Aí quando eu entrei em depressão, quando eu me vi sozinha aqui no Japão, sem ninguém, tinha acabado de terminar o meu relacionamento, sem dinheiro no bolso, não tinha nada e ninguém, aí que eu tive que olhar para dentro. Aí Deus falou: agora, minha filha, agora você vai olhar. Agora não vai ter nenhuma distração fora. Agora você vai ter que bisoiar esse buraco aí que você tá caindo, tá caindo, tá caindo, caindo cada vez mais fundo, né? Então, eu acho que quando a gente faz esse movimento de tá uma droga, tá uma bosta, por mais que eu não queria, por mais que eu não queria que tivesse assim, por mais que eu tô me culpando, por mais que eu já sei que não poderia me culpar, mas eu estou me culpando. Quando a gente assume esse lugar de merda, eu acho que é a melhor forma. É, porque aí a gente começa a sair da merda. Enquanto a gente não faz isso, enquanto a gente fica se reprimindo, a gente prolonga a dor, prolonga o sofrimento, entende? Então, aconteceu, já sofre logo, já encara toda a merda, que aí você já sai logo dessa merda. E usa ela para adubo depois, né? Isso, e aí aduba a vida e pronto. E segue em frente, Isso é entendeu? diferente. Acho que quando a gente repreende, é muito comum, né? As pessoas repreender o choro. Eu percebo assim, eu tenho pessoas que, nossa, para cair uma lágrima, às vezes é difícil. Tem clientes que chora, às vezes começa a falar e já chora, chora, mas eu tenho pessoas que, tipo, para derramar uma lágrima, assim, resiste ao choro, porque vai para um lugar de vulnerabilidade, vai para um lugar de sentir tudo aquilo. Porque quando o choro vem mesmo e a pessoa abre a porteira, eu falo pro choro, o choro vai vir. E a gente vai sentir toda aquela frequência daquele choro, né? Então, será que quem não tá chorando, que nem a Dani colocou aqui, né? Não quer sentir? Porque ela até falou, bloqueio não sentir. E aí, se a gente não sente a dor, a gente não sente o amor. Se a gente não. Porque quando a gente bloqueia, a gente tá, às vezes, acreditando que a gente vai bloquear só aquilo que a gente julga e condena como ruim. Mas a gente bloqueia também de sentir tudo. De sentir tudo. Não tem separação, né? Não tem assim, vou sentir só isso, isso daqui não. A gente bloqueia todo o nosso sentir, né? Exato. Igual as pessoas que sofrem num relacionamento e aí não vou mais ficar com ninguém para não sofrer. É a mesma coisa. Então, quer dizer, você não vai se dar a oportunidade, né, de ter outras experiências, de rever o que você pode melhorar para encontrar numa outra pessoa, tudo, para viver uma coisa boa, porque você não quer sentir a dor. Gente, a dor é inevitável. A gente está aqui para sentir dor, para aprender. O sofrimento, isso eu não esqueço, o sofrimento que é opcional. Nós temos como passar pela dor sem ficar sofrendo, entendeu? Mas a dor não tem como a gente não passar pela dor. A gente está aqui para passar pelas experiências que a gente precisa passar. Então, se a gente fugir da dor, a gente está fugindo do nosso próprio desenvolvimento e a gente está fugindo de tudo de lindo e maravilhoso que a gente pode ter em seguida daquela dor, né? Com o aprendizado daquela dor. Certamente. Então, vamos, vamos para o deserto, vamos para o recolhimento,
né? Vamos respeitar os nossos processos, porque essa é a única é a única forma da gente seguir mesmo, né? Da gente prosperar, da gente ser feliz, né? Porque não dá se a gente ficasse, a gente ficar tentar controlar tudo, a gente tentar tudo bem, a gente precisa dominar aos nossos instintos animais, vamos dizer assim, mas não reprimir todas as nossas emoções. É diferente. Eu percebo que às vezes a gente interpreta equivocadamente as coisas, Que o né? bicho vai ver e a gente tá aprendendo a lidar com esse bicho, né? A parte animal vai ver, querendo ou não querendo, a gente vai. A Quanto mais gente, a gente se reprimir, menos a gente vai ter da vida. eu acho que é importante a gente dizer que a dor, ela é um. Eu sempre falo assim que as nossas dores. Eu não sei de onde que eu tirei isso. Eu tirei, acho que dentro de mim, porque eu nunca li, eu acho isso. Não sei, não lembro. Mas eu falo assim que as nossas dores são faróis que apontam para a direção certa. E essa direção é dentro da gente. Então, assim, elas sempre estão querendo dizer alguma coisa pra gente. Então, quando a gente se permite ir para onde a nossa dor aponta, para dentro da gente, e escutar e dar vazão, dar espaço, a gente começa a perceber que tudo tem um propósito, tudo tem uma função. Até lembro que até conecto isso com o que a Dê sempre fala, né? A dor faz a gente olhar para o lugar certo. Que se a gente quebra o braço e a gente não sente a dor, como que a gente vai saber que o braço está quebrado? Então, sempre a dor vai nos direcionar para o lugar que precisa. Só que é claro que é desconfortável sentir a dor. Não é gostoso, né? Não é, ai, que delícia sentir essa dor, que dor gostosa. Né? Quando a gente, as coisas tá uma bosta mesmo, uma merda, a gente não quer sentir a dor, mas se a gente entende que isso tem função e a gente se permite passar por isso, aí o sofrimento eu acho que fica mais. A gente tende a não entrar no sofrimento. Se a gente Exato. resiste, eu acho que a resistência é muito ligada com o sofrimento. É, Quanto mais a gente resiste, mais a gente sofre. Quanto mais a gente não quer olhar, mais a gente quer fugir, mais a gente não quer lidar, que às vezes é o processo mesmo da pessoa ali naquele momento fugir e não querer olhar, mas aí é ter consciência que ela vai lidar com as consequências, né? Então, eu falo assim, quanto antes, desde criança eu sempre fui assim, quanto, tipo assim, se precisa fazer uma coisa que dói, faz logo, pra acabar logo, resolver logo. isso. Vai É logo, que nem eu já isso que a fiz uma. gente tem que fazer com a É, dor. Já vai logo. vai logo. É. Que nem quando eu era criança, eu e minha irmã, a gente foi fazer uma cirurgia na boca, né? Eu fiz uma cirurgia com 10 anos na boca. Todo mundo tem um freio aqui em cima, né? O meu era bem aqui embaixo. E aí, os meus dentes hoje, assim, até que já tá um pouco torto, mas ele tá bem melhor do que era quando eu era. Eu nasci com. Assim, quando nasci. Quando os meus dentes começaram a nascer, eles eram muito tortos mesmo, os permanentes, né? E aí eu precisei usar até freio de burro, para vocês terem uma ideia de quão torto minha boca. Eu usei aparelho. Eu comecei a usar com 6 7 anos aparelho móvel. E depois coloquei o fixo, não lembro com que idade. Com 10 eu já estava eu ia colocar o fixo, porque eu não podia colocar o aparelho fixo se eu não fizesse essa cirurgia primeiro da frenectomia, que chama frenectomia, a cirurgia, que é remover esse freio. E aí, eu até brinco falando, nossa, eu vim com tanto freio que eu precisei tirar o freio da boca. E aí, Para quando desbloquear. para desbloquear.
E aí eu lembro que foi eu e minha irmã no mesmo dia fazer a frenectomia. E o médico abriu a porta e falou assim: quem que vai primeiro? E a minha irmã tem mais medo, né? Aí eu falei assim, e eu tava com medo também, né? Mas eu falei assim: ah, eu vou, prefiro ir logo, porque daí já acaba logo. Porque se eu ficar aqui 1 hora e meia esperando ela, eu vou ter um ciricutico. Então eu prefiro entrar, fazer o que Sim. tiver que ser feito. Eu lembro que na hora que eu saí, ela já tava assim, olhando, tipo, como que foi? Que ela já tava agoniada. Então eu prefiro ir logo, passar logo pela merda, passar pelo desafio, passar pelo medo, do que ficar esperando. Então, assim, eu sou uma pessoa que, nisso, eu falo, vamos embora. Vamos logo passar pelo que tem que passar. É, porque tem pessoas, Carol, que não superam uma dor uma vida inteira. Não se permite, né, passar pela dor toda logo para superar aquela dor. A pessoa não consegue superar. E é isso que traz o sofrimento. A gente ficar preso naquela dor. E aí toda a nossa vida fica presa naquela dor. Só que ali tem ouro, né? A gente, na dor tem muita, muita coisa. É uma lapidação profunda. Quando a gente mergulha, por mais que a gente tenha medo, por mais que a gente se sinta inseguro, por mais que a gente fique revoltado, por mais que a gente acredita que a gente está sozinho, que Deus nos abandonou, coisas assim, se a gente mergulha e vai mesmo, segurando, eu falo assim, que às vezes a gente vai segurando na mão de Deus, assim, tremelicando, né? As pernas vai ficando molenga, assim, ó. Tudo ficando, É, mas solta na mão de Deus. Ali tem muita lapidação, muita, acho que é muita estruturação interna. Porque é. eu lembro assim, quando eu cheguei no Japão, não deu nem 2 meses eu me separei, né? E eu não tinha nem dinheiro para me mudar, assim, sabe? E aí eu lembro, assim, de quando que foi a primeira vez que eu pensei em me suicidar. Foi quando a gente se separou, eu e meu ex. E aí, ali, assim, eu tava tão arrasada, eu não conseguia nem comer. Eu tive diarreia, tinha ânsia de vômito, porque até o corpo físico, de toda aquela dor que eu carreguei a minha vida inteira, que eu não olhava, ali veio com tudo. Então, assim, eu emagreci assim, eu já era magra naquela época, eu emagreci assim muito rápido. Fiquei bem magra, porque eu não conseguia comer, mas magra de desnutrida mesmo, porque eu não conseguia comer. De tanta dor, de tanta dor. Então, e eu queria subir, né? Na toa que eu queria morrer, né? Queria me matar. Então, assim, eu não conseguia, nem o meu corpo já estava tão físico, eu não conseguia nem me alimentar, porque me dava vontade de vomitar. E ali, naquele lugar, foi quando eu tive que olhar para o meu autoabandono, a minha falta de valor, a minha própria autotraição, como que eu me colocava sempre em quinto plano, como que eu negligenciei as minhas dores, como que eu me sentia sempre insuficiente. Então, ali, eu fui, tipo assim, eu falo assim que eu caí do barranco e não tinha como subir mesmo, porque eu tinha que viver aquela experiência. E aí hoje eu olho para isso, é por isso que eu passei, e eu consigo ver assim a importância desse lugar, a importância de eu ter sentido toda essa dor, de ter passado até mal fisicamente, porque é nesse lugar que eu me encontrei. Porque se eu não tivesse olhado para isso, eu não teria me encontrado. Então foi no deserto, foi na bosta, na merda que eu pude me encontrar, que eu pude me tomar de volta para mim. Então eu sempre falo que a dor é um encontro com a gente, se a gente se permite, né? Até quando eu conheço, porque logo eu conheci meu marido, tudo, foi assim, muito rápido. Eu me separei e em menos de 2 meses, eu acho que não deu nem 2 meses eu conheci meu marido. E desde o começo eu falei pra ele, não tô bem. Eu não queria nem relacionamento, porque eu tava mal pra caramba, pensando em me matar. E desde o começo, assim, eu tive, além de um encontro comigo mesma, eu tive um encontro íntimo com do que é um relacionamento, do que é, porque eu sempre falo que o meu marido, ele foi meu amigo primeiro. Ele foi meu amigo. Então eu tive um encontro do que é amizade,
E eu falo assim, como que Deus prepara as coisas pra gente e a gente, quando a gente se permite, a gente consegue viver a experiência e consegue encontrar com as pessoas certas. Porque se eu não tivesse me permitido estar naquele lugar de vulnerabilidade, eu não teria tido conversas tão profundas com meu marido que hoje é tão fácil a gente conversar. Porque naquele momento eu mostrei, eu tava no meu pior. Eu falo, meu Deus do céu, esse homem foi, olha, ele foi muito meu amigo. Porque eu tava na merda, e ele tava ali do meu lado, conversando comigo, e me enxergando as minhas dores, e me escutando, e assim, eu falo assim que Deus fez um preparamento tão grande, e eu acreditava que eu ia ficar sozinha, durante muito tempo, nem queria um relacionamento, foi até difícil para eu querer aceitar aquele relacionamento, porque foi acontecendo de forma rápida, mas natural. E eu falo assim que Deus assim preparou de uma forma que eu não ia ficar desamparada de amizade de alguém, porque eu pensei que eu ia ficar sozinha, porque não tinha ninguém aqui no Japão. Então eu tinha uma amiga e ele que foram assim a minha rede de apoio, de eu poder estar ali naquele momento vulnerável, triste, mal, querendo me matar, e eles estarem ali apenas me escutando, sem me julgar, sem falar como você foi uma retardada, uma idiota, uma besta. Eles estavam ali presentes para mim. Então, assim, eu falo como que Deus prepara pessoas certas para, no momento certo, a gente encontrar com elas, para a gente poder, mesmo na dor. Então, eu falo assim que nunca a gente vai estar desamparado. Nunca. Sempre vai estar alguém ali para falar alguma coisa, ou um vídeo que a gente se conecta com alguém ali na internet que fala alguma coisa. É, sempre vai ter um amparo, sempre vai ter sinais que falam, eu tô aqui com você, eu não te desamparei, você tá passando por isso, mas eu tô aqui junto com você. Então, eu acho que é importante a gente É. perceber isso, que a gente nunca tá sozinho, É, né? na semana passada, muitas vezes, na hora da minha oração, que eu oro antes de dormir, né? Eu agradecia, tipo assim, obrigada, Deus, que você me sustentou. Tipo assim, porque a gente tá um caco por dentro, só que a gente tem que fazer as coisas que precisam ser feitas. Então, eu falei que muito obrigada, porque você me sustentou, você que estava me, me amparando ali para eu fazer as coisas que eu precisava. Porque tem momentos que a gente está se sentindo tão mal que a gente quer sumir, né? A gente quer Desaparece. não fazer nada, a gente quer parou, para o mundo que eu quero descer. Então, só que A eu não gente quer chutar podia o pau da fazer barraca, isso. né? Só que eu não podia fazer isso. Quem que vai cuidar do meu filho que se acidentou? Eu tinha que fazer as coisas para cuidar dele, chorando, me arrastando, mas eu tinha que cuidar dele, né? Então, por mais que eu não tenha as pessoas igual você teve, né? Nesse momento que você contou aí, que você tinha uma amiga e seu marido foi seu amigo primeiro. Meu marido não está aqui comigo, mas eu falo com ele todos os dias, ele me dá um apoio, né, mesmo à distância. É, tem as pessoas aqui, né? Eu falo com a minha mãe também, tenho meu sogro, a mulher do meu sogro, converso até com meu cunhadinho, com o irmão do Tiago aqui, às vezes eu desabafo com ele. Mas quem está sustentando mesmo é Deus, né? É, é muito engraçado aquilo que eu falei na live anterior. Porque por mais que a gente esteja passando pelo deserto, a gente tem uma parte nossa que está em estado de graça, né? De gratidão por que bom que eu tô só com esse problema, né? Porque tem uma parte minha que está fazendo um fim do mundo,
que, nossa, nunca aconteceu isso comigo, como que eu deixei acontecer? Mas tem uma outra parte de mim que fala, nossa, ele poderia ter morrido, né? Poderia ter acontecido tantas outras coisas, eu poderia estar passando por tantas outras situações que, graças a Deus, ele está aqui para eu cuidar dele. Tá me dando trabalho, não consigo dar remédio, mas que bom que ele está aqui. Ele está me mordendo, está me arranhando, mas ele está aqui comigo. Eu tô tendo a oportunidade de cuidar da recuperação dele, né? Então, e no recolhimento é a mesma coisa, Carol. A gente tá lá ali refletindo, querendo tirar o aprendizado, né? Porque é aquilo que eu falei, até eu comecei a editar a nossa primeira live, de que eu decidi não ser mais corintiana para parar de sofrer, né? Meu Deus, Ele tá aí? ele tá tirando todas as minhas blusas da gaveta para ele se esconder na gaveta. Meu Deus do céu. Então, Quentinho, né? Deve estar quentinho a gaveta. ele tá aprontando, que é uma beleza. Aí Aí, está perto. é, esse é. Tá pequeno. Então, Carol, mesmo nessa fase de recolhimento, a gente precisa estar aberto também para sentir esse esse amparo, né? Essa, nossa, bem minhas blusas. Olha, gente, tá vendo? Foi só agradecer, ele começa a afrontar, porque ele não tá acostumado a ficar preso e eu tô tendo que deixar ele preso aqui no quarto, né? Antes faltava 3 minutos para a live, ele começou a miar. Eu falei, Oh, meu Deus. filho, pelo amor de Deus, eu tenho que fazer a live. Você não vai poder ficar miando. Ia ficar com o tom musical. Miau, miau. Atrás. Já pensou? Ele a live inteira falando, né? Por quê? Porque o bichinho nunca ficou doente. Ele não está acostumado